uma malária que destrói a unidade do matrimônio e da família e das congregações e também de toda a sociedade. Para que isso não seja um mal endêmico no Brasil, produzindo um estado de contenda, de ódio em todo o Brasil, entre os próprios brasileiros, para que isso não chegue a esse ponto. E para que parem as mortes por diferenças filosóficas de políticas, ou de futebol, ou de religião, para que parem essas mortes, essas divisões, para que tudo isso termine e você possa alcançar o objetivo de ter um lar em harmonia e paz permanente, uma congregação em harmonia e em paz permanente. Para que isso seja possível, você precisa voltar a ler este versículo da Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e meditar muito nessas palavras que eu fiz um pouquinho de exegeses, e você vai estar pensando e orando e dizendo, se arrependendo em oração e dizendo, Deus, o Senhor tem dado o seu único filho para me redimir e tirar eu das trevas. E eu voltei para as trevas propositalmente, quando que eu já provei o que é viver na luz. Você vai conseguir se arrepender, porque Cristo vai lhe ajudar. Porque ele não só lhe redimiu, lhe transportou das trevas para a luz, e lhe redimiu de seus pecados, e lhe deu uma incumbência para derrotar a Satanás e os demônios. E você tem esse poder, não só isso, senão que se você se equivoca ou erra, ou vai para trás, ou vai para os lados, se desvia, e se você se arrepende, ele lhe acolhe automaticamente de novo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vivo uma vida abundante, uma vida humana abundante e uma vida divina abundante. E não dependo sequer do meu eu. Não. Eu posso estar caído um dia, desanimado, pensando que eu não tenho valor. Posso estar também até pensando em pecar, planejando algum pecado. Tudo isso é muito comum nos seres humanos e todos nós temos esses momentos. Mas eu não dou importância para esses momentos. Eu não fico inimigo de mim mesmo, nem das pessoas, de ninguém, muito menos de Deus. Também não fico complicado com o diabo e seus demônios, nada disso. Eu vivo a vida que Deus tem me dado com alegria, e quando percebo que não estou muito certo, me arrependo em seguida. Peço perdão ao Senhor, peço que Ele me ajude e saio daquela situação. Portanto, eu sou feliz sempre, sempre mesmo. Tenho passado momentos muito tristes na minha vida, vários momentos desse tipo, e mesmo assim, no íntimo, eu sabia que Jesus estava governando tudo na minha vida, guiando tudo, administrando aquilo que eu não sabia como administrar. Sempre soube. E essa confiança, essa certeza, me levava e me leva a ser feliz. E hoje eu quero compartilhar essa felicidade com vocês. Porque estamos vivendo dias em que são os últimos antes da segunda rodada de eleições para presidente no Brasil. São dias muito difíceis, complicados, nos quais eu vejo demais de gente perdendo sua felicidade, perdendo sua alegria, e até o que é muito triste e lamentável, chamados cristãos,
que estão dispostos a pegar nas mãos armas para defender sua felicidade, sua hipotética felicidade. Eu fico estarrecido vendo essas coisas. Meu Deus, eu digo, como podem pensar que a felicidade depende deles, depende de que nós defendamos como se defendem as pessoas do mundo, as pessoas sem Deus, os pagãos. E é uma vergonha, é uma coisa lamentável. E eu quero compartilhar essa tremenda felicidade que eu tenho todos os dias, durante toda a minha vida. Eu sou um escritor que não copio modelos, não procuro seguir um livreto, um cardápio de parte de escritores famosos. Eu já comentei em algum outro vídeo que uma grande escritora da Argentina, grande mesmo, uma mulher professora em literatura, em língua espanhola e latim, ou seja, uma pessoa que entende muitíssimo de letras. Ela, lendo meus escritos, disse que se parecem muito aos de José Engenheiro. José Engenheiro, se não me equivoco, era ou é o mais famoso escritor cubano. E eu nunca li livros dele, eu já comentei. Nunca li. Tenho na minha biblioteca um livro dele, mas eu nunca li. Então não podem pensar que eu copio modelos, ou que eu gosto de algum escritor e sigo sua forma, para mim, predileta. E eu não me cuido de nada. Eu gosto de ser autêntico, natural, espontâneo, genuíno, acima de tudo, genuíno e honesto. E assim é que eu escrevo há muitos anos, desde muito criança. E estes dias eu escrevi que durante 70 anos eu tinha comunhão com Deus. E ainda hoje, no escrito de outra pessoa que eu estava acompanhando e gostando muito e tinha curtido, mas não tinha comentado ainda. E lá embaixo, entre os comentários, achei alguém que disse: Tito Berri escreveu que ele há 70 anos vive em comunhão com Deus. E me escrachou, me injuriou, fez seu descarrego aí de suspeitas. Eu só ri por dentro, disse: meu Deus, como tem gente que se anima a falar, escrever em público, publicar suas ideias, desconhecendo tantas coisas fundamentais para a vida. Porque se a gente vai pretender ter presença nas redes, tem que ser minimamente uma pessoa que saiba ler, que leia tudo o que queira ler e que queira comentar. Tem que ler, não superficialmente. E assim por diante, a minha alegria, ela é, eu diria, totalmente original, mas não de mim mesmo. Original porque não copio, não dependo de nada para ser feliz. Mas ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Se eu não tivesse conhecido a Deus, eu não seria uma pessoa feliz. Porque no lado humano eu sou insaciável.
não me saciam as coisas. Mas no lado espiritual, quando as coisas espirituais me saciam, eu faço que essas coisas dominem as coisas insaciáveis da minha natureza caída. E hoje eu tinha criado um cartaz, devido a que eu li um cartaz tantas vezes, muitas vezes, que dizia, o que diz, o Brasil acima de tudo. E eu não estou interessado em injuriar a quem tomou esse slogan para seu próprio proveito e campanha política. Não, eu não estou interessado em injuriar a ninguém. Mas também em outro vídeo eu tenho comentado da onde vem essa expressão. É uma expressão do nazismo, ou seja, ela tem uma origem de uma das agrupações políticas mais sanguinárias, guerrilheiras, perversas que existem no mundo. Mas, como eu já falei, não estou interessado em injuriar a ninguém. Não estou interessado em menosprezar a quem tomou essa expressão para si. Não. Eu sei respeitar as pessoas e sei valorizar as coisas boas de cada uma. Mas eu vi muitas vezes esse cartaz dizendo o Brasil acima de tudo. Então comecei a pensar e preparei o esboço desta live de hoje. E depois disso, vi nos meus comentários do WhatsApp que eu compartilhei esse escrito meu, um novo cartaz com a bandeira do Brasil e dizendo outra expressão minha própria. E eu li de uma pessoa muito amada uma discrepância, inclusive comigo. Ou seja, essa pessoa viu que realmente essa frase usada politicamente não estava certa, mas também não apoiou a minha frase. E criou uma terceira. Eu vi hoje, mais ou menos hora de sexta, 2 da tarde, por aí, quando eu ainda estava na rua e não chegava em casa, e quando cheguei, ou antes, não estou bem lembrado, eu vejo no meu WhatsApp esse questionamento. Todos somos livres para pensar e criar a frase que quisermos. Naturalmente, quem é pensador de verdade, que pensa o que vai falar e o que vai escrever, uma pessoa responsável, vai pensar muitas vezes qual vai ser a sua frase. Não vai ficar criando frases só por ódio, por querer parecer algo que não é, senão que vai ocupar tempo para refletir antes de criar alguma frase. Não estou julgando ninguém, mas antes eu já tinha pensado no que eu falaria na live de hoje. Então eu fiz esse esboço que não tem nada a ver com a minha amiga que comentou sobre minha frase. Também não tem nada a ver com um pastor do Rio Grande do Sul que eu assisti o vídeo dele completo, 1 hora e pouco, e assisti depois de fazer meu esboço. Ou seja, eu criei toda esta temática para elaborar, para desenvolver uma elaboração própria
daquilo que eu penso e daquilo que eu gostaria de comunicar, ajudar a sociedade brasileira neste assunto. E depois disso foi que eu ouvi um vídeo. Eu fiquei impactado, esse pastor bastante jovem, ao redor de 45, 48 anos, dizendo exatamente o que eu tenho dito várias vezes nas minhas lives nos últimos tempos. Exatamente a mesma coisa. Quando eu falava sobre esta temática de engrandecer o país da gente, muitas vezes eu tive temor que alguém se sentisse ofendido porque é brasileiro ou porque defende o país chamado Israel. E eu tenho falado muitas vezes que não existe esse Israel de antes e que existiu até o fechamento do cânone da Bíblia, antes do ano 400. Aí se fechou o cânone e até aí então existia. Muito antes terminou de existir. Na realidade, o Israel de Deus, o Israel como nação humana escolhida por Deus, terminou com a ascensão de Cristo no ano 33, quando ele sobe ao céu para esperar um tempo enquanto desenvolve o seu plano eterno. E esse Israel desapareceu do plano de Deus até o dia de hoje. Logo, algum dia ele vai aparecer de novo, bem no final dos tempos. Segundo o Apocalipse, há algo que Deus ainda vai fazer através desse povo e que não entro nesse mérito porque é uma coisa futura e coisas futuras eu nunca discuto nada, não gosto de discutir nada, creio que o cristão não deve discutir nada, muito menos coisas futuras. Mas algumas pessoas poderão se agarrar nesse ponto de que futuramente esse povo vai ser usado por Deus ainda uma vez mais para outro propósito diferente do que Deus tem usado até a ascensão de Cristo. E eu não vou discutir se está correta a interpretação ou não, porque é uma coisa futura. Eu teria minha posição, mas não me interessa me dedicar a ela. Gosto de ser muito prático e muito atual. Então, eu quero falar sobre a expressão que eu criei no lugar de Brasil acima de tudo. Eu coloquei Brasil aos pés de Deus. Eu creio que essa expressão política, o Brasil acima de tudo, é uma expressão contrária à Bíblia, contrária a Cristo, contrária a Deus, negativa para a igreja e negativa inclusive para os brasileiros. Por quê? Porque se há algo que vai se cumprir mesmo, que está na Bíblia, é aquela expressão que diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Todo joelho. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Dobrar os joelhos diante de Jesus Cristo não é nenhum pecado. Não é uma questão de humilhação forçada. Não é uma questão de perda de identidade, de sometimento, de escravidão, nada disso. Humilhar-se e dobrar seus joelhos diante de Cristo é reconhecer que é o único humano que venceu o pecado e nunca pecou. E, portanto, venceu ao diabo também. E se nós não reconhecermos a Cristo como esse que nunca pecou,
E não somente isso, senão que também pagou o preço do nosso pecado, nos redimiu e nos proveu perdão para a eternidade, para o futuro. Se não reconhecermos isso, nós estamos totalmente fora do plano eterno de Deus. Porque esse é o ponto central da redenção e do plano eterno de Deus. Quando reconhecemos que Jesus realmente é o Cristo prometido por Deus no Antigo Testamento, e o amamos e cremos nele, e recebemos o fato de que ele realmente foi um humano sem pecado, e que ele venceu ao diabo em tudo, e que nos redimiu de todo pecado, devido a que foi o único humano e, na mesma vez, divino, que cumpriu com os requisitos de Deus para poder redimir a humanidade do seu pecado. Ele era absolutamente divino, completamente divino e perfeitamente humano. Reconhecer isso é central. E quando nós reconhecemos esse ponto central de todo o plano eterno de Deus, nós estamos sendo incluídos em Deus sozinhos. Voluntariamente estamos nos incluindo em Deus e não perdemos nenhuma das suas bênçãos, porque cremos nesse ponto central. E essa crença no ponto central nos dá paz, porque nossos pecados passados são perdoados, nos dá paz porque o que pudermos pecar hoje também será perdoado, e nos dá paz porque os pecados nossos que possamos cometer no futuro também estão debaixo do mesmo preço pago por Jesus Cristo e apagado nosso pecado por seu sacrifício perfeito e completo diante do Pai. É uma maneira de estar de joelho diante dele. E a profecia bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é que chegará o dia que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho. Até o próprio diabo e seus demônios terão que se dobrar diante dele. Está profetizado, e toda vez que nós vemos pessoas pagãs se convertendo a Cristo e não a uma denominação, a uma religião, senão genuinamente a Cristo, estamos vendo pessoas dobrar seus joelhos diante de Cristo. O ato de dobrar os joelhos diante de Cristo é um ato muito mais que de humildade. É um ato de reconhecimento de que somente por Cristo nós temos tudo. Somente nele, por ele e para ele. Não há outro caminho. É um ato completíssimo para a nossa vida humana e para a nossa vida espiritual e divina. E toda nação necessita se ajoelhar diante de Jesus. E eu coloquei Deus e não Jesus para impactar mais forte na minha expressão, por meio da minha expressão, porque o slogan é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, como se fala aí nessa expressão em Deus, eu querendo contrariar propositalmente, mas não por brigar, senão por pregar a verdade para bem do brasileiro e de toda a humanidade. Eu coloquei Brasil aos pés de Deus. Mas é a mesma coisa que dizer aos pés de Cristo. Toda nação necessita dobrar seus joelhos diante de Deus. Nação que não faz isso é uma nação soberba. E sendo uma nação soberba,
é provável que Deus muitas vezes a discipline e também até a castigue. Não digo que vá condená-la, porque Deus não está interessado em condenar a ninguém. Jesus disse: eu vim não para condenar. Ele veio, viveu a sua vida humana sem pecado, em obediência ao Pai. Tudo o que ele fez foi em obediência ao Pai, inclusive ir à morte. Ele ressuscitou em obediência ao Pai. Ele ascendeu em obediência ao Pai. Ele desceu como Espírito Santo para morar dentro dos crentes em obediência ao Pai. E esse fato sendo tão central, tão importante, todas as nações, mesmo que seja um governo espírita, um governo esotérico, um governo católico ou um protestante, não importa. Isso é religião. Pode ser até um governo pagão e ateu. Não interessa. O certo é que a profecia vai se cumprir, que um dia todo o joelho se dobrará diante dele. E Jesus veio para isso, para obedecer ao Pai e pagar o preço do pecado, vencer a Satanás, redimir ao homem do pecado e oferecer e dar à humanidade o perdão, a libertação, a salvação eterna e também a possibilidade de viver na terra uma vida de salvo. E viver uma vida de salvo na terra faz toda a diferença. As pessoas podem ser salvas eternamente por Jesus Cristo, porque elas creem nele, mas podem estar vivendo como pagãos, como perdidos, brigando por política, brigando por doutrinas. Agem e vivem como perdidos. Não é culpa de Deus. Deus já proveu tudo para que vivamos uma vida de salvos, de libertos e salvos eternamente. Se eu sou salvo eternamente, por que eu tenho que me agachar a homem algum ou filosofia alguma e dizer que se eu não obedeço tal filosofia, eu vou perder a salvação, ou vou ao inferno, ou estou negando minha fé? Se Cristo já pagou o preço da minha fé, o preço da minha salvação, o preço que merecia pagar eu por causa dos meus pecados, ele pagou tudo. Então, não há motivo nenhum para viver uma vida diferente, senão essa vida de uma pessoa perdoada gratuitamente, salva gratuitamente e eternamente, e ainda com uma salvação temporal, na qual e pela qual possamos viver felizes nesta terra e úteis. Tudo isso temos num só pacote. E o que está acontecendo com a sociedade brasileira, que está dependendo de um homem e de uma filosofia política para ser feliz? Será que nunca dobraram seus joelhos diante de Deus? Ou será que já dobraram, já entregaram suas vidas a Deus e já são salvos, já experimentaram a regeneração e estão zombando da oferta de Deus, da bênção que Deus deu para eles? Não será que estão tomando muito em brincadeira as coisas gloriosas e eternas que receberam gratuitamente do Salvador? É provável. Tudo por causa de um homem e de uma filosofia que ergueu um slogan pagão e ateu. Realmente um slogan ateu, porque não crê no verdadeiro Deus. Não está falando do verdadeiro Deus. Está falando do Deus da mente daquele que criou a frase. Está falando de um Deus que mantém aos humanos por meio do dinheiro. E esse Deus se chama Mamon. E Cristo disse, é meu principal inimigo. Então, repito a minha frase.
Brasil aos pés de Deus. Eu não acho outra forma de elaborar uma ideia em relação ou paralela ou comparável a essa Brasil acima de tudo. Tão perfeita quanto esta, Brasil aos pés de Deus. Eu não tenho que pensar que o Brasil está no coração de Deus. Quer dizer que Deus tem um país predileto e os outros não? Se está no coração de Deus, estamos dizendo que o Brasil é um filho predileto de Deus. E Deus não faz isso. Deus não faz. A única vez que ele escolheu uma nação própria para ele próprio, a Israel, no tempo passado, foi para trazer o Cristo. Porque Deus já tinha no coração dele a ideia de que o Cristo fosse humano, sem pecado. Então, com essa ideia, Deus escolheu Israel. E saiu, permitam-me ser um pouco gráfico, mas eu sei que Deus não fez isso, saiu a passear pelo mundo e a procurar e olhar todos os povos e escolheu o mais pobre de todos, o mais miserável, o mais iletrado, o mais analfabeto, o mais bruto, o mais violento, o mais pagão e inútil para tudo. Era um povo que vivia nômade, de um lado para outro, não tinha paradeiro nenhum, não tinha princípio nenhum, tinha todo tipo de pecado. E Deus escolheu esse povo. Disse, esse povo eu quero para mim, e eu vou comprar por meio de meu filho que vai derramar seu sangue para pagar o preço desse povo, porque é muito pecador esse povo. E eu quero trazer meu filho através dele e muitos filhos para a glória de Deus através desse povo. E Deus escolheu o pior povo, para que ele não se vanglorie dizendo o Cristo existe e os cristãos existem mediante nosso povo, nossa raça, nossa etnia. Deus planejou por única vez. Mas no Novo Testamento, logo Paulo vai nos mostrar em Efésios e em Colossenses que Deus, através de Cristo, dos dois povos, o judeu e o gentil, ou o pagão, fez um só povo. Ou seja, reuniu os dois povos em Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, de uma maneira fantástica, gloriosa. Cristo vem e faz dos dois povos um só, o pagão e o judaico. Ele reúne os dois povos e faz um só povo. E põe de nome minha igreja. Esse povo, composto por judeus, não que tem judeus que têm méritos, senão judeus que creram no Messias. Que no capítulo 11 de Hebreus podemos ver que são muitos. E muitos mais dos que estão nomeados ali. E até o dia de hoje, se formos a contar, devem ser milhões. Esse povo novo que Deus criou incluiu a todos os judeus que creram nele e todos os pagãos que também cremos em Jesus. Portanto, o Israel de Deus hoje é esse povo misto, composto por judeus crentes e pagãos crentes. E se isso aconteceu com Cristo na cruz e a partir da cruz, ou melhor, a partir da encarnação de Cristo, então esse Israel não existe mais, claramente. Claramente que não existe mais. Deus ainda vai cuidar dos israelitas humanos que não creem em Cristo. Ainda vai cuidar desse povo, que por aí está espalhado no mundo todo. Ele ainda vai cuidar deles, porque em Apocalipse
diz que Deus vai usar ainda esse povo com algum propósito específico, mínimo, porém vai usar ainda esse povo. Mas até agora, e dentro de toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, a finalidade da existência desse povo foi cumprida. Já ele cumpriu a missão para a qual foi chamado, escolhido por Deus e amado por Deus. Esse povo chamado Israel já cumpriu essa missão. Portanto, não é necessário que nós estejamos defendendo o Israel que conhecemos hoje, porque tem muito, muito, muito de não Israel, esse Israel que estamos conhecendo hoje no território chamado Israel. E dou um ponto, menciono, eu não lembro que lugares do mundo a OEA, Nações Unidas, desculpe, não é a OEA, as Nações Unidas, ela reconheceu esse Estado de Israel que conhecemos hoje no ano 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas. Mas naquela época já essa nação estava se reunindo e tentando se agrupar e ocupar esse território que estava sendo ocupado pelos palestinos. Eles invadiram lá e começaram a habitar naquele lugar e começaram a reclamar para si esse lugar. E naquela época esse território passou por várias mãos de vários impérios, até o Império Germano, ou Germânico, o Império da Alemanha, esteve a cargo desse território por um tempo. Ou seja, passou por várias mãos. E quando iam definir o lugar para um território próprio para reunir a todos os israelitas do mundo, os judeus melhor, eles pensaram em várias partes do mundo. Eu não lembro o lugar, mas creio que na África, por ali, eles escolheram um lugar. Outro lugar era ali na Palestina. E um lugar que a mim me chama muito a atenção, que naquela época, em 1948, colocaram entre 3 ou 4 lugares, mais de 4 não foram. Eu creio que foram 4 ou 3. Colocaram a Argentina. E estavam tendo essas 3 ou 4 opções para escolher a ver onde seria estabelecido o povo de Israel. Os genuínos israelitas do povo, da etnia chamada Israel, os judeus, religiosamente chamados judeus. Mas esse povo não é o povo de Deus escolhido no Antigo Testamento, porque já houve muita miscigenação cultural. Portanto, não é o povo puro. E mesmo que fosse um puro povo antigo que Deus tenha escolhido, ele já trouxe o Cristo por meio desse povo. Então, nem Deus vai cuidar que seja uma raça pura, porque Deus não precisa mais desse povo. E há um versículo no Novo Testamento muito forte que mostra como Deus nos incluiu a nós. Mas aguardem um minuto porque eu vou cortar aqui e logo sigo, porque esqueci de colocar a luz na sala de gravação. Não sei se o meu técnico vai aceitar esta mudança, talvez não aceite. E talvez fique assim para todos vocês. E vocês não gostem da primeira parte porque está muito escuro. Mas me perdoem.
Eu escrevi na internet, recém nesta live eu comentei, dos 70 anos que eu vivo em comunhão com Deus, mas também os 70 anos que tenho, Ele está me trazendo algumas dificuldades de sobrevivência adequada. O versículo que eu mencionei que está na Bíblia e que fala de nossa inclusão é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se há algo que vigora e domina ainda o judaísmo, são as trevas. Se há algo que dominou os judeus nos dias de Jesus, e que Jesus teve que repreendê-los e dizer: vocês não querem vir à luz, porque não querem que seus pecados sejam repreendidos, não querem ser expostos nos seus pecados, e ele próprio se colocou como a luz. Isso claramente nos mostra que Jesus é a luz do mundo e que a redenção que veio por Cristo traz à luz os pecados. Não necessitamos ficar apontando pecados de ninguém, porque a redenção já trouxe tudo à luz. E ao trazer à luz, não nos deixou expostos, porque se nos deixasse expostos os nossos pecados, perdidos, confusos, condenados, o diabo estaria tomando conta de cada um de nós, porque haveria pecados e brechas sobrando a favor dele. Mas para que isso não aconteça, Cristo perdoou o pecado de todos aqueles que creram nele e continuam a crer nele. Constantemente tem gente que vem a Cristo e crê em Cristo e recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, essas pessoas estão sendo libertas de seus próprios pecados e o diabo não pode tocá-los. Por quê? Porque nasceram de novo. Mas esta passagem é muito forte e diz muito para nós. A primeira coisa que diz: vós sois a geração eleita. Geração eleita tem um significado muito profundo, porque não é uma geração santificada, senão eleita. Quer dizer que já nascemos santos? Não. Senão que Cristo nos gera, e Cristo não tem pecado. E os israelitas, da etnia israelita, todos eles nasceram em pecados, porque Abraão tinha pecado. E o nosso cabeça, nosso gerador de vida, Jesus Cristo, não tinha pecado. Não teve e não tem. Portanto, somos uma geração eleita sem pecado. Eleita por isso, porque Deus poderia escolher filhos para Jesus Cristo de outra maneira, porque Deus é a vida, Ele pode juntar um monte de filhos e dizer para Cristo: olha, eu estou te dando todo este monte de filhos e cuida deles. Mas não. Deus quis que os filhos de Deus fossem gerados por um santo, que é Jesus Cristo. Por isso, somos uma geração eleita. Sacerdócio real
Ou seja, temos as duas coisas numa só bênção. Somos um reino santo. Somos um reino santo. E esse reino santo, com razão, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Esse reino santo não pode fazer parceria com o reino do mundo, que é o Estado político, que governa a nossa nação, ou todas as nações do mundo. Não podemos fazer aliança com eles, porque eles são reinos pecadores. E nós somos um reino santo. Reinamos pela santidade. E essa santidade começa por nós, dentro de nós. Nós somos santos posicionalmente e disposicionalmente. Desde esse ponto de vista, somos santos porque todos os dias nos santificamos. Todos os dias nos dispomos à santificação. E passamos pelo processo da santificação diariamente. Então somos um reino santo. Nação santa. Por que nação santa? Porque não só nos dispomos a ser santos, senão que já nascimos santos, nosso segundo nascimento, que é o renascimento, a regeneração, que os católicos não tomam na forma que nós entendemos, que nascemos de novo. Mas nós temos prova que quem nasce de novo realmente é uma regeneração instantânea, que nos coloca numa posição de santo, instantaneamente. Ou seja, que os católicos entendem a santificação por meio de um processo, que é o segundo ponto que eu toquei. E eles negam o primeiro passo, a primeira experiência de santificação, que é instantânea. A gente nasce um novo nascimento. O próprio Cristo nasceu duas vezes, porque ele nasceu como humano e depois ele nasceu na ressurreição. Ele nasceu, ele primeiro se fez carne, ou seja, a encarnação. E depois, sendo carne, se fez espírito de novo. Então são dois nascimentos. E se Cristo nos dá esse exemplo, naturalmente que nós também nascemos duas vezes. Portanto, somos nação santa. Povo adquirido, que outras versões diz, em vez de dizer povo adquirido, diz propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. E sendo propriedade exclusiva de Deus, eu pergunto para você: você ainda tem cara para dizer eu sou de tal político ou tal alinhamento político? É vergonhoso. É uma blasfêmia. É uma injúria. É um sacrilégio. É pisar sobre as coisas de Deus. Depois que fomos regenerados e nascimos de novo, somos também simultaneamente uma propriedade exclusiva de Deus. E se somos propriedade exclusiva de Deus, não nos mandamos, não podemos nos vender aos homens, não podemos dizer eu sou tal número, não podemos dizer eu sou calvinista e vou morrer calvinista, eu sou da Assembleia de Deus porque ali nasci e vou morrer Assembleia de Deus, ou batista, ou presbiteriana. Isso é uma ofensa para aquele que foi o único que deu o preço por nossa redenção.
custou um preço da sua própria vida para nos comprar, para sermos dele exclusivamente. Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos um propósito em tudo o que Deus fez. Deus, através de Jesus Cristo, Deus fez o ato da redenção, nos redimiu, nos perdoou os pecados, nos comprou. Ele era dono nosso por criação e voltou a comprar por segunda vez por meio da redenção na cruz. 2 vezes ele é proprietário nosso. E ainda vamos ser fanáticos de uma posição política e de um homem, como se fosse ele o nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que pagou o preço por nós. E além de termos o dever de ser coerentes com nossa redenção e agradecidos com Deus, além disso, fomos redimidos também para um propósito aqui na terra, para nós servirmos ao Deus vivo e verdadeiro e único. Para isso fomos salvos, redimidos, perdoados. Não fomos perdoados, salvos, redimidos, transformados, regenerados somente para satisfação de Deus, senão também para que Deus pudesse nos incumbir de uma batalha contra o diabo. Não contra o pecado, porque isso Jesus já venceu na cruz. Mas sim há uma parte do diabo e o reino das trevas, o império das trevas, que deve ser vencida por nós. Porque o diabo usou o ser humano para corrompê-lo. E é o ser humano redimido por Jesus Cristo que tem que vencer. Cristo vencer através de nós. Esse é o plano de Deus. Fazer com que Cristo nos redima e entre dentro de nós e nos capacite todos os dias para vencer ao diabo e seus demônios que corromperam a humanidade e todo o cosmos. E para isso estamos aqui na Terra redimidos. Não fomos redimidos para automaticamente ir para o céu. Se fosse esse o propósito, pronto. O pai deveria dizer ao filho: filho, você no ano 33 da era cristã morreu por todo o mundo. Então, todos os que estão vivendo nesses dias e os que vão viver, eles nascem e eu já vou levar a todo mundo para o céu, porque você já pagou o preço e já os redimiu. Então não precisam viver aqui na Terra. Para quê? Se já estão redimidos. Mas é que nós precisávamos experimentar o que é cair nas mãos de Satanás, do corrupto Satanás, o corruptor da humanidade e de todo o cosmos, e também para experimentarmos a redenção de Cristo, e também para vencermos ao diabo e os seus demônios. Para isso precisamos viver. E para tirar a todo religioso de suas trevas. Aqui termina o versículo incluindo os religiosos. Não só os judeus, que eu mencionei em algum momento, que eles até o dia de hoje vivem uma religião em escuro, em trevas. Eles não têm a luz de Deus, porque rechaçaram a Jesus Cristo. Mas toda religião está no mesmo patamar. Religião é trevas. E os evangélicos inventaram um slogan de dizer: nós não temos religião, temos, como dizem, Cristo não é religião, Cristo é realidade.
Corretíssimo. Cristo é realidade, Cristo não é religião. Mas o evangelho que eles seguem não é Cristo, não é de Cristo, é sionista. E se é sionista, ou qualquer outro tipo de evangelho criado pelos homens, inventado pelos homens, então eles também são religião. E não precisamos discutir com eles. Eu nasci nesse ambiente, vivi nesse ambiente, trabalhei muito nesse ambiente, ministrei nas denominações até o ano 2008 sem parar, desde o ano 71 que comecei, não, antes, desde o ano 70, comecei a ministrar nas denominações evangélicas. Dos 70 ao 2008, quantos são? 38 anos. Eu ministrei nas denominações evangélicas. Eu sou amigo dele. Eu não tenho nada contra eles. Eu os amo. Mas, desde o 2008 em adiante, eu me determinei que eu tinha que não depender de nenhuma estrutura e sair a pregar o evangelho puro de Jesus Cristo. Se eles me convidam, eu vou lá pregar nas suas igrejas. Mas eles estão cheios de trevas, brigando até o dia de hoje. Eu lembro numa cidade da Argentina chamada Uberá. Eu estive num congresso ali de pastores, 800 pastores havia ali, um pouco mais. Quando eu tinha 21 anos, eu estive ali. E a temática que desenvolveram ali era porque é um estado onde se produz muito o tabaco. Então a discussão era essa, se os cristãos evangélicos podiam plantar tabaco. Creio que digo certo. Aquela planta que produz a folha para produzir o cigarro. E não faltou um pastor que já tinha conhecido esse lugar e as conferências que todos os anos se fazia nesse lugar, fazia muito tempo, para me dizer uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci. Ele disse para mim, faz 10 anos que eles estão discutindo se o crente pode plantar tabaco ou não. Que triste, não? Vergonhoso. Triste. E eu diria, faz 40, 50, 60 anos que os evangélicos estão falando se pode vestir um tipo de roupa, um tipo de calçado, se pode cortar o cabelo ou não, a medida do vestido, a medida da roupa, se pode usar algum pó, alguma coisa para o rosto das mulheres, se pode comer isto ou beber aquilo, se pode frequentar algum lugar, se pode cantar uma canção histórica e folclórica do mundo, que não seja de baixo escalão. Até o dia de hoje estão discutindo isso. Discutem política, discutem candidatos, como que se eles nunca souberam que Jesus Cristo os comprou e custou preço de sangue a compra deles. 2 vezes Deus comprou a todos nós, os cristãos que realmente nascemos de novo. Somos propriedade exclusiva de Deus. E o nosso propósito da vida humana que Deus tem nos dado para viver aqui na Terra, e os anos que Ele nos dê para viver, é para viver para Ele e derrotar ao diabo e seus demônios. Todos os dias, eu não me foco no diabo, não me foco no demônio, não estou falando deles todos os dias. Não estou escrevendo sobre eles constantemente, muito de vez em quando. Durante a pandemia tenho aumentado as vezes que eu falei deles, mas sempre em vitória. Sempre em vitória. E quando eu presumo que não venci, eu não fiquei orando em voz alta para eles, os demônios, se vangloriarem.
senão que eu fui em segredo e cochichei a Deus e disse, olha, estou preocupado porque hoje não tive vitória, segundo o meu entender. Orei, busquei o rosto de Cristo e de repente Ele, a luz, me iluminou e me mostrou que não, eu tinha tido vitória, sim. Todas as vezes que o inimigo quer me tocar, eu tenho vitória, porque eu sempre cresço em conhecimento de estratégias divinas, como vencer o inimigo. E Deus vai me mostrando quanto eu estou vencendo a diário. Portanto, são 70 anos, sim. Não me envergonho de dizer. Alguém que foi no dia de hoje, eu já comentei, disse que eu falava por soberba. Não me envergonho em dizer tenho 70 anos de vitória, porque 70 anos vivo em comunhão com Deus. Então, quer dizer que eu não vou votar? Quer dizer que eu tenho que votar por quem você acha que é de Deus? Ou tenho que votar ou posso votar pelo contrário? Nenhuma coisa nem a outra não me preocupa. Não me preocupa. Se eu quero um voto e vou votar por quem eu quero, no meu limitado conhecimento humano, porque é uma lei e é dever da gente votar. Eu vou orar e vou dizer, Senhor, eu estou cumprindo com esta lei, mas eu sei que não vai fazer nenhuma diferença, porque quem vai decidir é o Senhor. Quem vai ser o presidente e quem vai governar esta nação. A nação que aprende a dobrar seus joelhos diante de Deus, o soberano, não vive esta contenda que foi levantada durante vários anos aqui no Brasil e agora nos últimos meses, ao ponto de correr balas. A nação humilde e que aprende a dobrar seus joelhos diante de Deus não vive essa experiência. Se isso está acontecendo, é porque Hebreus capítulo 2, os primeiros 7, 8 versículos, está se cumprindo nesta nação chamada cristã. Estão descuidando sua própria salvação. Estão brincando com as coisas de Deus. E dizem, mas não somos nós, são os outros. Não venham se lavar as mãos. Porque antes nunca se falava desse slogan. Antes nunca se levou a tantos evangélicos para o Estado como agora. E me consta, eu moro em Curitiba, chamada uma república. Eu moro em Curitiba, que foi epicentro dos grandes crimes antidemocráticos desta nação. Foi epicentro das grandes afrontas ao Deus soberano e ao Cristo Deus que deu sua vida por todos nós. Portanto, aqui estas coisas não se arrumam com votar. Temos que cumprir a lei como cristãos, mais nada, mas entregando nas mãos do Senhor. Sabe que Deus pode transformar nossos erros em coisas certas? Eu sei que muitos de vocês já tiveram essa experiência. E eu tive muitas vezes. E eu aprendi isso de tal maneira que quando eu me equivoco ou penso que me equivoquei, eu corro a Deus e oro e digo, Senhor, se eu errei antes de produzir uma tragédia com o meu erro, por favor, transforma o meu erro em algo certo e abençoado. E descanso. E sabe que depois, de imediato, tenho notícia de que as coisas correram bem. Ou eu não me equivoquei, ou me equivoquei e Deus transformou aquilo em uma bênção. Deus é poderoso para fazer isso. E nós temos que estar em alerta sempre. Todas as famílias,
todos os matrimônios, todas as congregações têm conflitos que resolver, têm problemas que solucionar, têm situações que melhorar. Muitas situações conflitivas e problemáticas no relacionamento interpessoal. Por todos os lados há problemas e conflitos que resolver. E às vezes são graves e são difíceis. E muitas vezes não sabemos como resolver. Começamos tentando resolver e abandonamos ou nos detemos porque não encontramos a saída e como seguir resolvendo aquilo. E ficamos perturbados com o problema que não conseguimos resolver. Por exemplo, falando em matrimônio. Quantos matrimônios hoje estão divididos, uns a favor de uma filosofia política, outros, o outro lado do matrimônio a favor da outra filosofia política? Quantas famílias estão divididas por essas duas filosofias políticas? Quantas famílias brigam até se faltarem o respeito quando estão reunidos por causas políticas? Quantas? Quantas congregações, quantos pastores estão expulsando aos que vão votar, confessam que vão votar por aquele que eles dizem que não é de Deus? Está acontecendo no Brasil. Quantos? E para que isso pare e não continue sendo uma injúria contra vocês mesmos, sendo um tiro no pé de vocês mesmos, uma malária que destrói a unidade do matrimônio e da família e das congregações e também de toda a sociedade. Para que isso não seja um mal endêmico no Brasil, produzindo um estado de contenda, de ódio em todo o Brasil, entre os próprios brasileiros, para que isso não chegue a esse ponto. E para que parem as mortes por diferenças filosóficas de políticas, ou de futebol, ou de religião, para que parem essas mortes, essas divisões, para que tudo isso termine e você possa alcançar o objetivo de ter um lar em harmonia e paz permanente, uma congregação em harmonia e em paz permanente. Para que isso seja possível, você precisa voltar a ler este versículo da Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e meditar muito nessas palavras que eu fiz um pouquinho de exegeses, e você vai estar pensando e orando e dizendo, se arrependendo em oração e dizendo, Deus, o Senhor tem dado o seu único filho para me redimir e tirar eu das trevas. E eu voltei para as trevas propositalmente, quando que eu já provei o que é viver na luz. Você vai conseguir se arrepender, porque Cristo vai lhe ajudar. Porque Ele não só lhe redimiu, lhe transportou das trevas para a luz, e lhe redimiu de seus pecados, e lhe deu uma incumbência para derrotar a Satanás e os demônios, e você tem esse poder. Não só isso, senão que se você se equivoca ou erra, ou vai para trás, ou vai para os lados, se desvia, e se você se arrepende, Ele lhe acolhe automaticamente de novo. Ele de novo vai lhe abraçar e vai dizer, vem cá, meu filho, você esteve errado, mas eu agora vou te orientar. E você vai chegar ao domingo a votar em paz. E com respeito às eleições, vou terminar aqui dentro de 5 minutos. Com respeito às eleições, sim, como máximo tenho 5 minutos. Eu quero dizer o seguinte, você tem que votar com paz, mas na Bíblia tem 3 classes de paz. A paz do mundo,
que é das filosofias políticas, das opiniões, de tudo que o mundo diz, o que as pessoas falam. Bombardeiam tanto que isto é de Deus e isto é do diabo, que você vai ter paz conforme o mundo. Se ouve o mundo e segue o mundo. E depois está a paz da riqueza. Você vai votar naquele que você já experimentou, que coloca dinheiro no seu bolso, assegura estabilidade para a sua empresa, dá benefício para o empreendedor, ou algumas outras leis, favorece o que tem já algum dinheiro e lhe dá oportunidade para ainda crescer mais. Então você está limitado, sua paz vai estar limitada à questão monetária, à questão econômica. Ou seja, você vai estar tendo a paz de Mamão. E nenhuma dessas duas pazes, a paz de Mamão, nem a paz do mundo, serve para nossa estabilidade pessoal e espiritual na terra, para que vivamos uma vida abundante como de Deus e para a vida eterna. Não nos serve. Para que tenhamos um viver, uma passagem pela terra de sucesso, de paz, de harmonia, de alegria, de serviço, de vitória sobre o diabo e os demônios, uma vida exuberante de vida própria, de vida divina e vida humana, abundante, saudável. Para que tenhamos tudo isso, precisamos da paz de Cristo. E a paz de Cristo, domingo, lembre disto, não depende dos benefícios que você recebeu ou espera receber se vota por este ou por aquele. E não depende também não depende do que as pessoas opinem que este é de Deus e este é do diabo. Não depende. Você vai escolher aquele que a sua consciência manda e vai ter paz no coração. E essa paz se chama a paz de Deus, a paz de Cristo. E terminou seu problema. Com os homens, você cumpriu com os homens, com o Estado, com o Brasil e com Deus. Portanto, eu gostaria que você repita comigo: Brasil aos pés de Deus. Brasil aos pés de Deus. E eu vou acrescentar algo mais. Derrota toda filosofia, toda divisão e todo domínio do homem e de Mamão. Derrota tudo. Quando o Brasil aprenda a se colocar aos pés de Deus. Esqueçamos que estamos no coração de Deus, porque Deus ama toda a humanidade. Portanto, toda a humanidade está no coração de Deus. Rússia também, China também. Estão todos no coração de Deus. Mas, aos pés de Cristo, só estão aqueles que dobram seus joelhos diante de Deus. Vamos fazer? Eu vou fazer todos os dias. E domingo que vem, muito mais. Tenho certeza que vou me ajoelhar não só por mim, senão por toda a nação brasileira. Sem nenhum julgamento contra ninguém e contra nenhum candidato. Não vou ficar olhando a televisão, torcendo para que um deles ganhe e o outro não. Não, eu vou ficar em paz assistindo a televisão até o final de todo o processo, para glorificar a Deus, dizendo: Deus terminou esta batalha tão grande e já agora começamos uma nova vida. Abençoa esta pessoa que ganhou, abençoa este governo, abençoa o futuro governo, abençoa a nação. Isso é se ajoelhar aos pés de Cristo. Muito obrigado por me ouvirem e guardarem estas palavras. Amém.